Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com alegria que estamos aqui para mais um encontro, para refletirmos a ótica da doutrina consoladora, da doutrina esclarecedora e confortadora, que é a doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Carol Prestrella, eu sou uma das trabalhadoras voluntárias da Uniluz. E nós temos um aviso antes de fazermos a nossa prece inicial. O Uniluz ampliou os horários de plantão para recebimento de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal e de limpeza. Esses horários, essa programação, você pode encontrar lá no nosso perfil do Instagram, @uniluz_PE, e ver no nosso feed, nos nossos posts, a programação e os horários adequados para quem quiser vir à nossa casa, fazer uma doação espontânea de alimentos, itens de higiene e de limpeza. Nós agradecemos imensamente a colaboração de todos até hoje, que vem ajudando a alimentar de amor, de esperança, de fé, as famílias assistidas pela nossa promoção social. São mais de 60 famílias que semanalmente recebem a nossa cesta básica. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo ao nosso Criador pela oportunidade bendita da vida. Senhor, escutai a nossa prece. Nós te agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de estarmos conscienciosamente buscando a nossa melhoria moral, buscando seguir os passos do nosso modelo e guia, o Mestre Jesus. Senhor, dai-nos forças, dai-nos perseverança, dai-nos a coragem de termos a fé que move montanhas, para amarmos como o mandamento maior nos ensina. Abençoa a todos, Senhor, deste orbe, os encarnados e os desencarnados, e em especial a todos que assistem essa palestra virtual no nosso canal. Queridos irmãos, em especial nesse período de isolamento social, nesse período que estamos mais reclusos, com certeza todos nós, em algum momento dos últimos meses, já paramos para pensar em relação ao amor, em relação a amar, como nos relacionamos. E nós estamos mais e mais pensando sobre a qualidade dessas relações na nossa família. Queridos irmãos, nós pertencemos a qual lugar do mundo? Qual o meu, o seu lugar do mundo? Muitos de nós, ainda mais nesse período de emoções e de sentimentos exacerbados, nos questionamos e nos sentimos perdidos. Muitas vezes não pertencentes à nossa própria família. E vamos fazer esse convite de refletirmos sobre o nosso, sobre o meu, o seu, o nosso lugar no mundo, a família. Este que é o primeiro passo de todos nós ao reencarnar, a ascensão, ao crescimento e à evolução, o convívio em família, os laços de família. O amor, que é a força motriz do universo, que é um sentimento nobre por excelência, que nos une ao nosso Criador, ao Pai Celestial. Nos convida ainda mais, neste período, a entender todas as matizes deste sentimento, do amor.
todas as suas formas de manifestação. O Cristo, enquanto na terra, enquanto reencarnado conosco e com os discípulos, nos falou que não vinha destruir a lei, ele vinha complementar a lei mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos, nós temos: honrai o vosso pai e vossa mãe. Diversas vezes ao longo da jornada evolutiva, nos colocamos em posição de esquecimento daquela parte do mandamento maior falada pelo Cristo, do amor ao próximo. E grandes vezes esquecemos que para amar ao próximo é preciso amar a si mesmo. O movimento de aprender o amor é interno, é interior. Começa de nós, para o nosso próximo mais próximo, para o próximo um pouquinho mais afastado de nós, para a fraternidade universal. O orgulho e o egoísmo de que ainda estamos tão carregados nas nossas experiências, nós, espíritos impuros, imperfeitos, na condição de espíritos num planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração planetária, nos deixa numa situação de cegueira espiritual para os valores da vida eterna que nos caracteriza enquanto habitantes desse mundo. Nós esquecemos que o amor ao próximo precisa cada vez mais da expressão das características desse sentimento chamadas de respeito, das características desse sentimento que chamamos de tolerância, que chamamos de indulgência. E não é possível amar sem o perdão. Estar em família é saber expressar todas essas matizes do amor, todas essas características do amor, a cada segundo, diariamente, sem dar trégua para o cansaço, sem dar chance para que outros sentimentos, para que outras emoções não tão nobres assim se alastrem e permitam que nós destruamos a nossa missão reencarnatória de aprendizado, de crescimento, de amor, de perdão, de reconciliação com o nosso próximo mais próximo. A família, que é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade, como fala Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, psicografia de Divaldo Pereira Franco, é no pequeno grupo doméstico que se inicia a experiência da fraternidade universal, ensaiando para os passos nobres, os nobres cometimentos em favor da construção de uma sociedade equilibrada. O ego, o self, o eu, o âmago, o espírito, na linguagem da psicologia que Joana tanto usa, analisa em perdas e ganhos, em vícios e virtudes, faz necessário sair da bolha da apenas a sobrevivência no mundo material, para que nós possamos compreender a profundidade desse amor frater e também do amor filautia, o termo usado pelos filósofos gregos, que fala do auto-amor, do auto-cuidado, do auto-acolhimento e do auto-perdão, que nos convida para termos uma atitude mental positiva e engajada numa palavra-chave que nós espíritas tanto gostamos, a reforma íntima. Sem a busca dessa reforma íntima, desse aprimoramento maior, de nos transformarmos em seres do átomo ao arcanjo, nós não conseguimos compreender o convívio familiar. Nós não conseguimos ser membros do bom combate do Cristo dentro da nossa própria família. Não será possível restaurar
laços de amor doente, né? De amor que se transformou em ódio, que se transformou em rancor, de amor que se transformou em vingança, em amor, amizade, em amor, respeito. Kardec nos indaga aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, na questão 774, o seguinte: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, se tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a se amar como irmãos. Não é à toa que o Cristo, em toda a sua passagem de sua vida entre nós, entre os discípulos, falou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Já demonstrando ali, naquele ato, um ensinamento profundo da fraternidade universal. Na questão 775, também do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles, os espíritos superiores, respondem: uma recrudescência do egoísmo, uma regressão para a nossa situação mais animalizada, mais voltada aos instintos, mais voltadas para o orgulho e para o egoísmo. No Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nós temos: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Que seria o honrar o vosso pai e vossa mãe? Ampliando o horizonte, a ótica da doutrina espírita, se não aprendermos a nos burilar para burilar e melhorar a qualidade dos nossos laços afetivos em casa, em nossos lares. Atualmente, o nosso lugar no mundo não se limita aos nossos rótulos, às nossas personas sociais. Muitos de nós passamos décadas voltados ao crescimento das nossas carreiras, ao nosso desenvolvimento pessoal em outras áreas, buscando a vida apenas material. Nós impomos, para bem falar a verdade, fazendo essa autoanálise, convidando vocês à autoanálise, impomos que as pessoas que nós nos relacionamos, os nossos parceiros, as nossas parceiras, sejam a nossa vontade, sejam o nosso desejo. Nós impomos o nosso sonho de consumo, de relacionamento, e esquecemos, a gente passa a borrachinha do orgulho e do egoísmo muito equivocadamente, que esse irmão, que essa irmã é dotado de livre-arbítrio, é dotado de direitos e deveres, que tem uma jornada anterior à nossa de reencarnações, uma personalidade constituída de características peculiares, mais próprias a uma área de carreira, mais próprias a uma expressão afetiva diferente. Nós impomos o nosso príncipe e a nossa princesa encantada. E nos chama a atenção Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, que essa primeira molécula da sociedade, a primeira molécula da família, que é o casal, seja ele heterossexual ou homoafetivo, né? Graças a Deus que nós temos a lei do progresso, viabilizando a lei de sociedade e as leis cíveis atuais para respeitar a essência do ser e a possibilidade de se relacionar como quiser, né? Nós temos hoje, graças a Deus, este avanço de acolhermos os casais, né, de homossexuais, e que são também molécula inicial da sociedade. Nós impomos ao outro que ele seja como nós, que ele seja o nosso sonho, o nosso desejo. E aí começa o grande problema. Porque Joana fala na obra Constelação Familiar que é necessário, faz-se necessário que o ser, que o espírito, esteja pronto, predisposto, preparado para este relacionamento de casal. E nós entendemos aqui
mais na minúcia, esse preparo como estou disposto a fazer com que a minha reforma íntima me eduque as emoções, os sentimentos, os atos e os pensamentos para que eu, predisposto, possa respeitar e amar o meu outro, o meu parceiro, a minha parceira, o meu marido, a minha esposa, o meu namorado, a minha namorada, como ela é, como ele é. Um espírito cheio de imperfeições, como eu sou. Com essa disputa que existe entre um casal, que muitas vezes não se aceita, não se compreende, chega a prole. E é no exemplo deste casal que a prole, os filhos, as filhas, muitas vezes crescem com essa forma de se relacionar. Crescem entendendo o amor como disputa, o amor apenas como a parte do amor eros, o amor sexualidade. Esquecem do respeito, da tolerância e do perdão. E a família, aquele núcleo, aquela célula da sociedade, vai crescendo adoecida na essência do amor. No Livro dos Espíritos, também na questão 114, o Kardec fala e os espíritos superiores respondem que Deus criou todos simples e ignorantes da mesma forma. E é preciso que nós, espíritas em especial, tragamos essa resposta para o nosso dia a dia. Tiremos da teoria de fazer o Evangelho no lar ou o estudo da codificação e tragamos para o dia a dia. Entender que aquele outro, o meu parceiro, a minha parceira, o meu filho, o meu neto, o meu sogro, a minha sogra e toda a minha parentela é igual a mim. Com as suas particularidades, com as suas características, mas que Deus nos ama da mesma forma. Que ninguém é superior a ninguém. Que não tem essa de, mas porque ele sofre de complexo de inferioridade, que por isso ele busca se sentir superior, sendo arrogante comigo, me humilhando mais frequentemente, me abusando psicologicamente, verbalmente ou sexualmente. A gente não pode mais usar dessa desculpa na hora que a gente busca o Evangelho de Cristo. A gente precisa entender o outro, mas também entender que nós não podemos mais repetir ou espelhar este mesmo comportamento para com os nossos filhos, para com nossos futuros relacionamentos. Pois é esse comportamento que adoece as relações, adoece a sociedade, adoece a fraternidade universal. Essa resposta, dos Espíritos à questão 114, com essa resposta é possível entender que Deus, amor e perfeição, a inteligência suprema, nos dá a liberdade através do livre-arbítrio por igual a todos. E que nós somos dotados do livre-arbítrio e que é através dele que nós podemos transformar, regenerar a nossa família. Talvez, durante esse período de isolamento social, você, meu irmão, você, minha irmã, que vivia 12 horas na sua carreira por dia, que deixava seus filhos a cargo das escolas, dos professores, das babás, dos outros parentes, tenha parado para olhar seu filho, sua filha de forma diferente. E observou neles comportamentos que você nunca havia percebido. Talvez aquele casamento de 10 anos atrás, com aquela festa belíssima, com aquele vestido belo, com a família toda presente numa festa regada de muita bebida e muita comida, esteja arruinado aos seus olhos nesse período que você está mais em casa com seu companheiro, com sua companheira. Porque nos últimos 10 anos, você não olhou para o seu companheiro ou para a sua companheira. E eis o convite que faço agora. Feche os olhos, se for possível.
para prestar atenção ao teu companheiro e ao teu companheiro. Plasma na tua tela mental a imagem dele. Será que estás plasmando uma pessoa perfeita? Ou será que estás plasmando uma pessoa de 10 anos atrás? Que tem toda a chance e a bênção de Deus para se modificar, para recomeçar, para se transformar, assim como você? Será que as disputas, as discussões de relacionamentos, DRs, não são porque nós nos apegamos a algo que não cabe a nós mesmos? Não cabe a nós meter o dedo nas escolhas do outro para si mesmo? Será que nós olhamos e falamos constantemente aos nossos companheiros, mas você não era assim quando nós éramos noivos, quando estávamos no início do nosso relacionamento? Você era tão paciente, você era tão romântico. E aí é que está a grande sacada de reencarnarmos em família. São esses seres do convívio mais próximo, mais íntimo, que conseguem nos ver mais em completude, mais os nossos defeitos, mais as nossas virtudes. Mas, por essa proximidade, também cabe a nós olharmos para um copo cheio. Porque nosso olho está com uma trave deste tamanho e nós teimamos em criticar aquele cisco no olho do próximo. E sendo bem honesta com vocês, meus amigos e minhas amigas, nós só conseguimos ver o defeito do outro que temos em nós mesmos, pois nós nos relacionamos por identificação. Se a gente parar para pensar, nós nos aproximamos de pessoas por afinidades. E é assim que no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos Superiores nos explicam esses laços de família. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e os da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Isso está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec continua explicando que existem duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Existem as famílias que são unidas, reunidas em planejamento reencarnatório para passarem pelas provas, pelas expiações, para aprenderem a se amar e a se perdoar. Estas famílias muitas vezes são constituídas de membros que antes, no passado, nas outras reencarnações, foram desafetos. E aí está explicado, meus irmãos e minhas irmãs, por que muitas vezes nós temos mais afinidade com o nosso pai que com nossa mãe, com o nosso filho mais velho que com o nosso filho caçula. Por que apesar de haver muito sentimento de amor, nós ainda sentimos aquela sensação de repulsa, de afastamento de alguns membros da nossa parentela, do nosso grupo familiar? São esses laços simpáticos ou não tão simpáticos, assim, os laços antipáticos, que são reunidos no planejamento reencarnatório e que muitas vezes se encontram com os laços consanguíneos, né? Reencarnam no mesmo núcleo familiar, como nós podemos ver no relato da reencarnação de Segismundo na obra Missionários da Luz, de André Luiz. Segismundo, que havia sido um inimigo de seus pais em vidas anteriores, como nos relata o repórter do plano espiritual, e que com muitas conversas dos benfeitores, ele foi acolhido por sua mãe, ele que havia assassinado seu pai, foi recebido no plano espiritual e foi acolhido na matéria, sendo possível a reencarnação dele. O amor adoecido,
o amor de alguém que faz algo delituoso, que foi tão difícil, né? Um crime, se transforma em amor de pai e mãe. Esta é a bênção tão proporcionada a todos nós pela reencarnação. Joana de Ângeles complementa: cada espírito que renasce, não no grupo da própria afetividade, quando a gente fala nesse grupo da própria afetividade, são espíritos unidos já pelos laços espirituais, são espíritos que já se amam, que já têm essa afinidade, que já têm essa simpatia, que não há mais a necessidade de se agrupar, né, para resolver desafetos do passado. Entre corações generosos e dignos, mas no clã, onde tem a necessidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparam-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais, nos quais deve-se desenvolver os objetivos superiores da existência. No Evangelho, Kardec ainda complementa: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum entre todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um, a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Isso está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele ainda nos convida à reflexão: Carol, mas a molécula da família, que é o casal precisa estar equilibrado, preparado cada um dos indivíduos para se relacionar com respeito, com tolerância, com paciência e bondade. Mas isso é uma utopia. Eu brigo muito com meu marido, eu me divorciei, o meu marido me cometeu diversas violências, diversos traumas. Eu tive um filho de uma noite que passei com uma pessoa e não tive a intenção de constituir família com aquela pessoa. E onde fica isso? Será que eu estou descumprindo uma lei divina? Será que eu não tenho direito ao meu lugar no mundo, à família? Não, meus irmãos. Kardec fala que o matrimônio significa um estágio mais alto, essa é Joana de Ângeles falando, no desenvolvimento do self, do ser, em sua completude. Mas nem por isso há o desprezo quando as uniões infelizes ocorrem e quando se faz necessário o divórcio. No capítulo 22, então, Kardec nos aborda: o divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Deus não permitiria essa história do felizes para sempre até que a morte nos separe, se esse relacionamento nos leva ao desencarne, se esse relacionamento nos mutila, nos agride, não sendo necessário passar por essas provas e expiações, tudo dado ao nosso merecimento. O divórcio veio terminar com uma incômoda situação, fala Joana de Ângeles, das uniões infelizes, facultando a transformação deste tipo de relacionamento conjugal em outras expressões do amor, que este é o desafio aos divorciados: transformar o amor eros, o amor conjugal, em amor amizade, em amor respeito, em amor tolerância, não esquecendo jamais que se deste casal constituíram-se filhos, a família, o pai, a mãe, os filhos serão indissolúveis naquela reencarnação. E é preciso que haja esta corrente de amor fluindo entre os membros, para que haja o desenvolvimento dos filhos, para que haja o crescimento de sua prole, para que eles possam seguir como exemplo este respeito, mesmo que haja o divórcio, respeitando a individualidade do pai, da mãe, enquanto homem e mulher, enquanto casal, de se divorciarem, para que eles, adultos, já dotados de sua responsabilidade, possam se relacionar com sabedoria também.
E convido vocês, meus irmãos, porque nós sabemos que os laços sanguíneos são perecíveis, que os laços espirituais são imperecíveis, que o amor é o sentimento mais nobre de todos, mas que o convívio se torna difícil quando nós não expressamos esse amor com sabedoria, quando nós esquecemos de um detalhe fundamental que deveria ser lembrado a todo instante em nossas famílias. Tratemos o nosso próximo e entendamos que Jesus é um membro da nossa família. Na hora da reclamação, da discussão, da briga com seu parceiro e com a sua parceira, em especial nesse momento de sentimentos tão exacerbados, olha para ele como se tu estivesses olhando para o Cristo. Faz-se necessário grito para se fazer ouvir? Faz-se necessário a ofensa ou xingamento para se fazer compreender? O silêncio, bem sabemos, é uma prece. E a prece é a forma mais pura de amor quando nós não temos como ajudar. Evita as discussões banais, motivadas por pensamentos inferiores do nosso orgulho e do egoísmo. Evita trazer a tua casa e fazer dela ringue de disputas. Olha para o teu parceiro e para a tua parceira e te dá aqueles 10 segundos sábios de respirar, de se acalmar, de se conectar com o Criador e de não rebater. Apenas olhar para Ele como se estivéssemos olhando para o Cristo, o amando completamente, entendendo que Ele também tem dificuldades, que Ele também está passando por momentos ásperos, que Ele tem, ou que ela tem, limitações. Convido você para na hora que teu filho e tua filha estiverem fazendo birra, estiverem seguindo por caminhos tortuosos, para primeiro olhar para você mesmo. Quais são os hábitos, quais são os vícios que estão te fazendo espelho de comportamentos inadequados aos teus filhos, comportamentos que não os fazem crescer e que não te permitem crescer moralmente e espiritualmente? Será que aquele vício do cigarro, da bebida, do narcótico, será que o vício da maledicência, tão arraigado entre nós e que muitas vezes nós não percebemos, está tão presente em nós mesmos e que por isso eles que nos veem como heróis, que nos veem como exemplo maior a ser seguido, caminho seguro, como porto seguro, não estão repetindo este mesmo comportamento? Se queremos transformar nossas famílias e a conduta dos nossos filhos, paremos para fazer esse mergulho interior, que muitas vezes se torna doloroso, porque nosso orgulho e egoísmo não permite que nós enxerguemos as nossas sombras. Mergulhe em ti mesmo. Será que não dá para ver um pouquinho mais da sombra e abraçá-la e dizer a si mesmo: eu sei, meu irmão, minha irmã, que hoje você está na sua melhor versão e que o teu amor por teu filho e tua filha são maiores e que por isto tu vais te esforçar para te transformar e transformar a vida também, auxiliar como ferramenta de transformação na vida dos teus filhos. Ah, Carol, mas eu não aceito que meu filho tenha seguido uma carreira assim, uma carreira assada, que ele seja trans, que ela seja trans. Meu querido, minha querida, tira os óculos do orgulho e do egoísmo. Para com a tua vaidade e exibir teu filho e tua filha, realizando sonhos que você mesmo não realizou para a sua vida.
Deixa de lado esta vaidade. Deixa de lado esse preconceito. Deixa de lado esse sentimento adoecido e olha para teu filho e tua filha como o ser, como a essência. É essa a essência que nós amamos. Abraça, acolhe, apoia, respeita. Porque são esses filhos e filhas, esses jovens de 18 a 29 anos, que mais cometem suicídio no mundo. E justamente essa falta de compreensão, de acolhimento, de aceitação, que muitas vezes os adoece em doenças mentais, os transformam em viciosos por buscar fugir de si mesmos e de suas realidades, fugir por não se aceitarem. Talvez para você seja muito difícil aceitar seu filho como um ser pensante, como um espírito reencarnante. Mas eles são. Nós não somos donos dos nossos filhos. Nós somos tutores dos filhos do Pai Altíssimo. E o convite, o terceiro convite é: hoje, reserve um tempo para escutar seu filho e sua filha. Não apenas ouvir. Prestar atenção no que ele fala. Motivá-la a falar dos seus sentimentos, das suas angústias, das suas dores e dos seus sonhos. Porque qual alegria maior para um pai, para uma mãe, senão a de ver seus filhos, homens e mulheres, dotados de responsabilidade para caminhar com suas próprias pernas as suas vidas. Olha para aquela criança ou para aquele jovem com olhos de olhar com atenção, de perceber os detalhes, de ver suas preferências, de ver aquilo que ele tem dificuldade, seja na tarefinha da escola ou a dificuldade no trabalho. Escuta, porque muitos de nós não percebemos, mas a tarefa da paternidade e da paternidade, uma tarefa de resignação, de abnegação, de entrega, é a tarefa mais nobre que um pai e uma mãe podem desempenhar, e uma tarefa divina, por estarmos encaminhando os filhos dele à educação, não apenas à educação técnica, à educação formal, que nos transforma em profissionais, mas a educação moral que nos aproxima de Deus. Tarefa divina, que muitas vezes deixamos de lado, delegamos para terceiros, para outros, e esquecemos que cabe a nós mesmos essa tarefa. Para um instante para brincar com teu filho. E você, filho, filha, jovem ou já adulto, dedica-te à tarefa nobre da gratidão, de agradecer esta chance de reencarnar, esta chance da vida ao teu pai, à tua mãe, ao teu avô, à tua avó. Não cabe mais a condenação, o julgamento, a crítica. Quando nós sabemos que aquela pessoa que nos permitiu a chance de reencarnar, nossa mãe, nosso pai, que nos gerou, que nos gestou, ou que nos gestou no coração com a chance da adoção, é tão imperfeito quanto a gente. São pessoas que são dotadas de limitações como a gente, de dificuldades como a gente, de vícios como a gente, de imperfeições como a gente. Mas sabe, todos eles, pais, mães, avós, avós, fizeram o melhor que podiam para você, para vocês, para a sua educação, para o seu crescimento, para a nossa educação, para o nosso crescimento.
Diz Joana, na obra Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles falando. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Talvez você não consiga compreender ou respeitar seu pai, sua mãe, porque escolheram o caminho do divórcio. Talvez você não consiga perceber naquela criança gerada de forma abusiva, talvez através do estupro, ou talvez aquela criança que não foi programada no relacionamento, como a tua chance de alçar voos mais altos na escala evolutiva. O nosso próximo mais próximo, que talvez fora no passado, em outras vidas, teu obsessor, teu inimigo, tua inimiga, teu desafeto, hoje é a tua alavanca para reconciliar-se consigo mesmo, com o próximo, para com Deus. É a tua alavanca para entender e expressar o amor conforme Jesus nos ensinou. Em toda a sua passagem das bem-aventuranças, em toda a sua passagem resumida no mandamento maior. Queridos, nossa família tem o dever de incluir o Cristo como integrante. E nós temos a chance de olhar nosso marido, nossa marida, nossa esposa, perdão, nossa sogra, nossa sogra, nossos filhos, nossos irmãos, nossos empregados, nossos avós, como se fosse o Cristo. Cada ato de ternura, cada ato de entrega, cada silêncio à ofensa, cada recusa de pensamentos de agressão, cada momento que nós transformamos o nosso ato egoísta, orgulhoso, violento, em centelhas de luz, em atos de bondade, tolerância, paciência, nos aproximam mais de transformar o nosso laço, talvez ainda um pouco antipático, em laço simpático, em laço espiritual. E o nosso laço consanguíneo em laço que perdurará ao longo da eternidade, que tem o Espírito pela frente. Abraça a tua família. Usa o teu tempo para reconciliar-se com quem mais precisa. Nesse período de pandemia, o imperativo a todos nós, a prova bendita que nós estamos passando, é de aprendermos a amar o nosso lugar no mundo, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, a perdoar tudo o que acontece no nosso lugar no mundo, a entender que juntos, nós, núcleo familiar, em reconciliação, tornaremos a sociedade mais fraterna e estaremos caminhando de mãos dadas com Cristo e com a espiritualidade benfeitora para atravessarmos a transição e alcançarmos um mundo de regeneração. Abraça, perdoa, aceita, tenha a benevolência nos teus pensamentos e no teu dia a dia, que com certeza o teu ato, por menor que seja, será percebido, se tornará hábito e constituirá nova psicosfera, nova percepção de viver nos relacionamentos, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Família, este é o meu lugar, é o seu lugar, é o nosso lugar no mundo. E na hora que entendamos isso, entendemos que todos nós somos família. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Quem é minha mãe e meu pai?
a fraternidade universal. Esse é o convite maior de tantos convites que fiz hoje para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos amar, vamos nos pertencer, vamos aceitar, vamos acolher, vamos entender, vamos ter tolerância a este lugar no mundo e aos membros que o constituem. Muita paz a vocês. Uma excelente reflexão.